Mais do mesmo, nada de novo. Mais um podcast igual a tantos outros, porque fazer diferente é complicado. Há uns dias, a 21 de março, assinalou-se o Dia da Poesia e neste quinto episódio a convidada é uma pessoa da qual admiro imenso a sua escrita. É Ana Sofia Mendes, também conhecida por Inês Dunas, pseudónimo que usa nas suas obras. Já lançou os livros Desejo Amar-te Tão Perto, Encontros de Raspão, Os Contos da Inês, Descalça às Escuras e Dançando sobre as Cinzas. Tem ainda participado em várias antologias de poesia e coletâneas de contos infantis. Neste episódio, iremos falar da sua escrita, partilhar alguma da sua poesia e falar da vida que inspira os seus versos. Obrigada por teres aceito o meu convite. Normalmente eu costumo começar com perguntas rápidas. Nascer ou pôr do sol? Nascer. Sou uma pessoa mais dia do que noite. Mar ou rio? Mar. Embora também adoro rio. Moro em frente ao rio, portanto. Café ou chá? Café de manhã, chá à noite. Falar ou escrever? Falar e escrever. Poesia ou prosa? Poesia. Autor de eleição? Fernando Pessoa, Flor Espanca, na parte da narrativa Saramago. Não consigo só dizer um, é difícil. Um livro que recomendas? Ensaio sobre a cegueira, sobretudo nos dias de hoje. Música preferida? Dunas, do GNR. Uma palavra que adoras ouvir? Amor. Uma palavra que detestes ouvir? Prontos. Por razões óbvias. Palavrão que mais usas? Posso dizer aqui? Podes, mas eu meto o pi. Ok, então, caralho. Uma paixão? Os meus filhos. Um medo? Perdê-los. Um lema? A vida é uma linha reta cheia de curvas. Terminamos então as perguntas rápidas. A primeira pergunta que eu tenho para ti refere-se ao último livro que lançaste, Dançando sobre as Cinzas. Fala-nos um pouco da história deste teu último livro. O Dançando sobre as Cinzas é um livro que fala sobre uma mulher. Aliás, os meus livros são sempre sobre mulheres. Acho que as mulheres são personagens muito mais interessantes. Uma mulher que se vê numa situação limite em que toma uma decisão, e essa decisão inevitavelmente vai afetar todas as pessoas que ela ama. E então ela, apesar de achar que a decisão dela é válida, tem algum receio que essa decisão seja egoísta e deixa cartas às pessoas todas que ela ama a tentar explicar a decisão que tomou e a tentar que essas pessoas consigam não só compreender a decisão, como ainda retomarem a vida dela, apesar do impacto que essa decisão também vai ter na vida das pessoas que, portanto, gravitam à volta da personagem principal. Esse foi então o último livro que tu lançaste, mas atualmente estás a escrever um novo romance, Princesa das Formigas. O que é que nos podes já revelar desse teu próximo livro? Enquanto o Descalça às Escuras fala sobretudo sobre o luto, o Princesa das Formigas, mais uma vez também é um livro sobre mulheres, escrito para mulheres, mas que deve ser lido também pelos homens, porque há muita coisa do universo das mulheres que os homens às vezes queixam de não perceber, mas às vezes também não querem mergulhar nesse universo com muita atenção. O Princesa das Formigas fala da difícil relação que as mulheres têm neste momento com os homens, na dificuldade que têm em manter as relações e na dificuldade que têm também que atravessam a nível de sociedade quando essas relações se corrompem e as repercussões que isso traz na vida das mulheres, na vida delas, na vida dos filhos, e como a sociedade muitas vezes continua a criticar as mulheres, sempre a tentar ter uma palavra a dizer sobre a vida delas, sem de facto se preocupar em haver uma grande justiça na forma como a mulher é tratada. A Princesa das Formigas é um bocado isso, é o apanhar de várias relações de mulheres, de como é que elas viveram o fim das suas relações e como é que elas foram tratadas por causa disso. E o título tem a ver com o facto de, numa sociedade em que todas supostamente devíamos ser como as formigas e remar todos para o mesmo lado, como acontece que nós às vezes remamos todas para o mesmo lado, mas estão-nos sempre a dificultar as coisas e a construir novos obstáculos e parece que não sabemos aprender a viver e a unir-nos para que as coisas sejam melhores e mais justas para todos. Então, ao longo deste episódio, eu vou lendo alguns poemas teus, até de forma a celebrar então
o Dia da Poesia, que se realizou recentemente. Vou começar então aqui por ler o primeiro. Fui poema, verso e rimas que se despem para rimar. Fui avesso, cheia de costuras e linhas por rematar. Fui perda, fui dor, fui corpo que se dá à terra. Fui vida e fui parto. Fui amor em tempos de guerra. Fui esperança, fui resignação, fui feliz. Fui criança e nunca fui nada do que quis. Este é um dos vários poemas que podemos encontrar nas tuas redes sociais, onde vais partilhando alguma da tua poesia. Escrever para ti é uma forma de partilhar a melancolia da vida e até uma forma de reflexão interior? Escrever para mim é tudo isso. É uma paixão, obviamente, mas é uma forma também de terapia. É uma maneira de eu, às vezes, perceber aquilo que eu estou a sentir e de perceber também o mundo envolvente, e acaba por ser também um alerta para as pessoas que me leem, daquilo que eu sinto e daquilo que às vezes também eu sinto que as pessoas estão cá dormentes. Então, uma necessidade que eu tenho, claro que sim, mas o facto de eu fazer, não fazer só para mim, fazer para os outros, é isso, é tentar às vezes que a minha escrita possa de alguma forma acordar as pessoas dessa dormência e fazê-las sentir alguma coisa. Portanto, ajudar a entender-te a ti e ajudar os outros a entender algo. Sim, porque eu acho que, pelo menos eu tento fazê-lo, posso estar a falhar redondamente, nunca se sabe, não é? A gente achamos que estamos a fazer uma coisa e às vezes a interpretação que os outros têm daquilo que nós estamos a fazer não corresponde àquilo que nós perspectivamos, mas o que eu acho é que o que eu falo muitas vezes são coisas que nós nos debatemos no dia-a-dia, mas vivemos numa sociedade neste momento que está um bocado apática sobre os princípios fundamentais que devem reger qualquer sociedade, a empatia, o amor, os valores, a evolução enquanto espécie, que acho que é fundamental. E então é isso que eu às vezes também tento fazer um bocadinho com a minha escrita, é ver se consigo que as pessoas que estejam do outro lado sintam-se ou acolhidas, ou arrebatadas, ou pelo menos escalhadas para sentirem alguma coisa. Vou ler aqui mais um poema que se chama A Dor é Só Uma Merda. Dizem-nos que o que a arte cura e que o sofrimento ensina e fortalece, como se o mal que te acontece fosse uma dávida da tua sina e a procura do teu propósito só se cumprisse pela dor. O que dói só dói mais nada e as feridas só deixam cicatrizes, não são troféus de sobrevivência, nem um pedestal de resiliência abnegada. O que te cura é o amor, são as horas felizes, são os momentos de paz, é aquilo que te faz o tanto que és. A dor é a morte a dizer-te do que é capaz, e a tua resistência és tu a dizer-lhe para encolher os pés. Relativamente a este poema que acabei de ler, a minha pergunta é: porque é que tu dizes que a dor é só uma merda? Porque existe muito a cultura das pessoas pensarem: tu passaste por isto porque é assim que tens que crescer, a dor ajuda-te a crescer, a dor é importante, agora estás a passar por este momento mau na tua vida porque isto vai trazer um crescimento e uma valorização pessoal. Eu acho que não, eu acho que a dor é uma merda e a gente temos que lidar com isso. A dor é uma merda, ninguém gosta de sofrer nunca é bom, dói, e às vezes as pessoas estão a passar ou por uma doença ou por um luto e dizer: mas agora tu pensas assim, mas isto vai ser bom porque tu vais aprender alguma coisa com isso. Não, eu acho que a dor é uma dor e tem que se levar a dor como aquilo que dói, que é horrível e que é difícil passar por ela. Agora, o que acontece para além da dor é aquilo que nos cura, e para haver uma cura é porque houve uma ferida, e uma ferida nunca é uma coisa boa. O que nos cura é tudo o que existe à volta dessa dor e que nós conseguimos ir buscar pelas circunstâncias da vida, as pessoas que nós gostamos, as pessoas que se preocupam connosco, uma coisa bonita que nós vemos, alguma pequena vitória ou grande vitória que nós conseguimos, é isso que nos ajuda a ultrapassar aquilo que a dor provocou. Não acho que seja justo para alguém que esteja a passar por um momento mau minimizarem o sofrimento para dizer isto aqui é que vem uma coisa boa. Não, as coisas boas vêm porque nós felizmente temos outras ferramentas, temos outras coisas a que a gente acaba por se conseguir agarrar para sobrevivermos à dor. Mas eu não acho que uma pessoa para crescer tenha obrigatoriamente que sofrer. Porque isso era estar a dizer que, por exemplo, uma criança que leva porrada, que foi bom e importante para ela ter levado porrada quando era pequena, porque isso é que a tornou um adulto capaz. Não.
Aquela criança levou porrada, se calhar passou por coisas horríveis, se calhar tornou-se um adulto capaz porque arranjou todas as outras ferramentas que a ajudaram a ultrapassar aquela porcaria que ela passou. Mas a dor é uma merda e não pode ser tratada como uma coisa boa, que é através dela que a gente somos refinados e que existe uma triagem que nos leva a ser melhor pessoas. E é isso que eu tentei desconstruir. E tento desconstruir muitas vezes na minha poesia, porque acho que é injusto para uma pessoa que esteja a sofrer dizer-lhe que a dor é uma coisa positiva para o nosso crescimento pessoal. Queria pegar no mundo ao colo e consolá-lo, enfiá-lo dentro do meu ventre para que pudesse nascer de novo, sem o estorvo desta sociedade demente, contemplá-lo envelhecida no primeiro segundo da sua vida, pioneiro imperfeito da prolixidade, tranquilizá-lo no meu cheiro e dar-lhe a saciedade do meu peito. E o outro poema é: não há nada mais inseguro e perigoso do que um homem imaturo e belicoso com poder. É como ter uma criança irascível, impossível de educar, que só interage a morder e prefere partir os brinquedos do que ter de os partilhar. Porque no segundo que o fedelho namora o espelho, cai o mundo. Estes dois poemas teus transparecem uma clara preocupação sobre o mundo. O que é que mais te preocupa nesta sociedade atual e num mundo cada vez mais tecnológico? Preocupa-me o estado, em termos geopolíticos, preocupa-me o estado em que o mundo está, nomeadamente o Trump, por exemplo, a ver que ditadores estão a conseguir ganhar terreno porque as pessoas estão desacreditadas da política. Acho que neste momento temos políticos muito fracos, e não estou a dizer fracos em termos de mostrar o seu poder, porque isso, como os ditadores fazem, mas fracos em termos de ideologias, em termos de compromissos, em termos de missão política. E isso reflete-se nos eleitores, que muitos não vão votar e os que votam muitas vezes votam mal em sentido de protesto e depois é a porcaria que se vê. E o que me preocupa é o facto de que tenho 2 filhos e quando eu era da idade deles eu não tinha que me preocupar com estas coisas porque tínhamos saído de uma ditadura, vou fazer 50 anos, portanto tínhamos saído de uma ditadura, eu já nasci depois do 25 de Abril e foi um avanço a nível ideológico e a nível de direitos humanos que se foi ganhando patamar a patamar e de repente eu sinto um retrocesso gigante e preocupa-me porque eu tenho 2 miúdos, eu não sei que mundo é que nós lhes estamos a oferecer, não só em nível de ecologia, que isto está pela hora da morte, e agora que estávamos a fazer um trabalho já de nos preocuparmos com os ecossistemas e com a continuidade do planeta, o Trump decidiu que afinal as alterações climáticas é tudo uma tanga, e isto vai ter repercussões a nível mundial, infelizmente, mas também a nível mesmo político. Eu não sei se os meus filhos vão ter a liberdade que eu tive, não sei se os meus filhos vão ter empregos, não sei se os meus filhos vão ter uma continuidade, e acho que é uma coisa que se calhar transparece na minha poesia, porque é uma coisa que me preocupa, eu preocupo-me com o futuro do planeta, com o futuro dos meus filhos, com o meu futuro também, mas muito mais com o das gerações que aí vêm e que a perspectiva que têm em nível de o que é que elas vão fazer da vida delas e que ofertas é que vão ter e que recursos é que vão ter, são situações que neste momento estão muito fragilizadas e que não há uma perspectiva que se possa dizer que seja boa. E acho que devíamos estar todos mais atentos e devíamos ser todos mais interventivos e preocuparmos-nos um bocadinho mais com esses assuntos. E as pessoas às vezes parece que só veem TikToks e nada contra o TikTok, eu acho que toda a gente tem o direito de divertir-se, o TikTok é divertido, mas também temos que ver outras coisas e também temos que estar alerta de outras coisas e temos que olhar ao redor e temos que sair um bocadinho do nosso umbiguismo e lá porque a nossa vida até corre bem, não quer dizer que não tenhamos de estar atentos a estas situações todas que ocorrem no mundo e que não estão agora ainda à nossa porta, mas podem vir a estar. Vou ler agora então um poema que se calhar vai certamente muito ao encontro do que tu acabaste de dizer, que se chama Aceito. Estou cansada de pessoas perfeitas, enfadam-me para além da morte, com as tiradas de sorte sempre pontas na língua. De mentalidade de seitas de vão de escada, nunca têm medo de nada, nunca se enervam, nunca são coléricas, sempre tão bem aprumadas. Gosto de pessoas desajustadas que deixam vir o leite por fora, porque se distraem a olhar pela janela, que estacionam o carro torto depois de várias tentativas. Periféricas reais vivas, com sentimentos a escorrer pelos poros todos. Simples mortais assumidos, jamais escondidos em armários de status, onde não cabe gente feia.
Pessoas catos em vez de suculentas, atentas aos outros, mas distraídas ao mesmo tempo, embevecidas com o mundo que as rodeia. O que é que te dá esperança para o futuro? É assim, há muitas pessoas que de facto são muito individualistas, mas felizmente ainda há muitas pessoas que também são muito empáticas e eu conheço muitas, felizmente, rodeio-me delas, aliás, é dos meus critérios para as minhas amizades. São pessoas que sejam pessoas a sério, não sejam fabricadas para ficar bonitas no Instagram, que não sejam pessoas que dizem que são maravilhosas, ricas, giras e depois, na verdade, choram pelos cantos e não têm ninguém, porque há muita essa fotografia, esse filtro para as redes sociais, a minha vida é tão fantástica e depois a gente vamos a conhecer as pessoas e afinal são super tristes e estão super sozinhas. O que me dá esperança é saber que também há pessoas que esticam a mão e felizmente conheço algumas e já me esticaram a mão a mim, algumas vezes que eu precisei também, felizmente. Dá-me esperança saber que o amor não morreu, que a empatia não morreu. Às vezes parece que está em vias de extinção, mas ainda cá existe. Dá-me esperança saber que enquanto houver alguém que abraça outro alguém, este mundo tem uma esperança e tem uma continuidade. E é isso que eu me agarro, é por muito sofrimento, muita dor, por muita angústia que as pessoas passem, enquanto houver amor há esperança. Pudesse eu viver o momento sem envolvimento, pudesse eu não ter esta esperança toda no mundo e não ser feita de sonho, de amor e profundo deslumbramento. O que é que diria Ana Sofia Mendes sobre Inês Dunas? Para a Inês Dunas ter esperança que um dia ainda pode ser que ela seja uma escritora respeitada e lida por muita gente. E o que é que diria Inês Dunas a Ana Sofia Mendes? Para ela ser mais paciente com ela própria, para ser menos exigente e para confiar nas capacidades que ela teve, porque já passou por muito e ainda cá está. Vamos terminar então com um poema da tua autoria, portanto podes dizê-lo, e é um poema à tua escolha, e é assim com que vamos terminar este episódio. O poema que eu escolhi tem a ver com o livro Dançando sobre as Cinzas, porque é um poema de despedida, foi a maneira como ela imaginou o funeral dela e fala de esperança, fala de luto, mas fala também sobre uma coisa que é aquilo que nós achamos que é a nossa despedida perante o mundo, não pode ser aquilo que nós temos que obrigar os outros a sentir. O poema chama-se Tulipas Negras. No dia que eu conhecer a morte, quero que dancem sobre o meu caixão e que se vistam de vermelho forte, sem ter pena ou compaixão. Quero ver tulipas negras espalhadas no meu leito, sem rendas bordadas, e que ninguém me ouça cremar, porque outros seres quero alimentar. Durante o meu colorido funeral, quero que chovam gargalhadas e aplausos de festival. E não chorem tão a ouvir. Eu não quero as tulipas molhadas. Prefiro antes que me façam rir. E é este o poema, e eu queria dizer que, apesar de ser um poema que se escreve o funeral perfeito, a dor é nossa e nós é que sabemos como é que sentimos e cada um chora o outro como quer. E é isto. Terminamos. Obrigado.